Você está curtindo Rádio Café. Acorde para o mundo na Oi FM. Em 1970, dois jovens cineastas brasileiros, Rogério Sganzerla e Júlio Bressani, fundaram a Bel-Air Filmes. A partir do Festival de Brasília de 1969, os dois diretores se uniram para fazer um cinema democrático, de baixo custo de produção, de radicalização e experimentação da linguagem cinematográfica. Foram 7 longas deste período que tem sua história contada no filme de Bruno Safdie e Noah Bressani, que está agora no ar com a gente para conversar sobre Bel-Air, que estreia hoje no Rio. Bom dia, Noah. Bom dia, Selma. Tudo bem? Tudo. É um prazer falar com você aqui na Oi FM. Prazer meu. Em primeiro lugar, conta pra gente de onde surgiu esse nome Bel-Air. Bel-Air é uma ironia com esse nome, né? Porque Bel-Air era um bairro em Hollywood onde moravam as estrelas. E um carro de um design fantástico. Uhum. E era diferente desse tamanho da Bel-Air, né? Na verdade, é um oposto, né, do que era. Uhum. Era a época da ditadura militar. Como é que foi fazer esse cinema de invenção nesses tempos tão difíceis, hein, Noah? Então, a gente tem que sempre inserir a Bel-Air realmente nesse contexto político onde que ela aconteceu, né, em 1970, e eles ensaiavam uma imagem diferente, né, daquela vinculada pela ditadura militar. Esses cineastas buscavam trazer para as telas uma nova proposta de dramaturgia, né, de captação de luz, de música, de montagem. Inventavam uma imagem onde a experimentação era realmente o foco principal, assim, porque a ditadura militar brasileira, eles foram depois acusados de ser financiados, esses filmes foram considerados subversivos, e eles foram supostamente patrocinados por uma rede de terrorismo que pertencia a Carlos Marighella, uma loucura total. Nossa. E esses filmes foram censurados e deixaram de acontecer, e eu acho que essa época ela teve uma coisa muito inspiradora também nesse sentido, porque o esquema da Bel-Air, apesar de não ter nada a ver com essa rede de terrorismo que eles estavam sendo inseridos, né, ela tinha uma organização de emergência, né, a mobilidade, o dinamismo, a economia mínima, né, que existia, o desenho de produção criado para dar conta, para fazer essa feitura dos filmes, fazia uma alusão àquela época, né, a clandestinidade da época, né. Já aconteceu a pré-estreia do filme aqui no Rio e hoje é a estreia não só no Rio, em outros lugares também, Noah? O filme, a gente está lançando ele em 5 praças. Uhum. No Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. Hoje ele está entrando em todos esses lugares, menos em Recife. Aqui no Rio a gente está lançando em 5 salas, no UCI na Barra, no Artplex em Botafogo, no Cinejoy em Copacabana, no Cine Glória na Glória e no Cine Santa em Santa Teresa. E como é que foi a recepção das pessoas a uma história assim tão pouco conhecida da nossa cultura? Olha, eu tenho tido uma recepção muito boa do filme, graças a Deus, mas acho também graças a essa história de cinema e a essa força desses filmes. Porque esses filmes têm um frescor que talvez a gente ainda esteja buscando no nosso cinema, uma coisa de renovação. Esses filmes acumularam muita força, ficaram 41 anos inéditos e eles ainda são atuais. Então, graças a Deus, tenho tido uma recepção muito boa, eu e o Bruno, né? E é uma história do cinema aí que é preciso ser contada, faz parte, né, da nossa história e é importante que as pessoas saibam que ela existiu. Bel-Air, de Bruno Safdie e Noah Bressani, que acaba de conversar com a gente aqui no Rádio Café da Oi FM, estreando hoje aqui no Rio. Eu, se fosse você, não perdia. Noah, brigadão pela entrevista e até a próxima. Obrigada, Selma. Bom dia a todos. Obrigada. Sucesso com o filme. Rádio Café.